Eu sou a Amanda, ela é a Natália. Nossa orientadora é a Renata, está aqui presente. Vou começar com uma frase do Mário Quintana. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. A pergunta que norteou o nosso trabalho foi por que os alunos perdem interesse pela leitura e como resgatar esse envolvimento que os alunos tinham anteriormente com os livros. Então, nós fizemos o trabalho, uma revisão bibliográfica de autores renomados, como a Isabel Solé, a Magda Soares, e Richard Bamberger e o Daniel Tenag. Todos eles renomados autores a respeito da leitura e literatura. E também utilizamos a teoria de desenvolvimento proximal do Vygotsky. O trabalho é dividido em 4 capítulos, e o primeiro capítulo nós resolvemos fazer um relato de como é a nossa relação com a leitura. Então é um relato meio contrastante, porque eu gosto muito de ler, desde criança. Eu não fui incentivada, é uma coisa que eu acho, não sei se existe, mas nasceu comigo. Meus pais, percebendo isso, começaram a me incentivar. Eu sempre tive facilidades de interpretação em relação a textos, porque eu sempre gostei de ler. E comigo já foi o contrário. Eu não tive estímulo em casa, não tive muito estímulo na escola, e eu não gostava de ler. Até hoje eu ainda tenho muita dificuldade com alguns tipos de leitura. Textos mais complexos para mim ainda são um pouco difíceis. Então, o propósito do trabalho foi justamente trabalhar isso nos alunos, porque quando eu comecei a dar aula, eu comecei a ver como é gratificante você mostrar essa magia da leitura para um aluno, e que eu podia transformar a vida deles para que não acontecesse com eles o que aconteceu comigo. O segundo capítulo são os objetivos da leitura. O que de importante a leitura traz para a nossa vida? Quais são os objetivos que temos ao ler? Na primeira parte deste capítulo, nós fizemos a importância social da leitura, a formação social do leitor, que é a inserção na sociedade, que você falar bem, ler bem, te proporciona a essa inserção, porque você tem acesso à informação, acesso aos seus direitos, você se faz como cidadão. Se você é excluído disso, como você vai participar? Como que você vai reivindicar seus direitos? Então, ele também desenvolve a criticidade, porque o leitor, ele se torna crítico da obra que ele está lendo e do mundo, porque a leitura proporciona viajar, né? Quando nós lemos, a gente viaja por vários mundos, nos passamos por várias pessoas, e aquisição de repertório cultural e conhecimento de mundo. Se você lê, você gosta de ler, você busca informação, você adquire essa cultura, você adquire meios de como se comunicar. Aí, depois falamos sobre os objetivos que a Isabel Solé, no seu livro Estratégias de Leitura, define. São ler para aprender. São as estratégias que temos para quando lemos. Ler para aprender seria o bom leitor, sabe que tudo que nós lemos a gente aprende. Só que o bom leitor cria estratégias para isso. Ele grifa, ele anota, ele se auto-interroga. Eu entendi? Ele volta, ele lê de novo. Ler para seguir instruções. O leitor que quer seguir instruções de uma receita, de como montar um móvel, ele sabe que ele tem que seguir o passo a passo desse texto para conseguir chegar no resultado final, que é a receita E ler para se comunicar com o auditório é a mais difícil, porque a gente tem que saber pontuar bem, falar com fluidez, se fazer entender para o público. É a mais difícil, que a escola menos trabalha.
Porque a leitura, nós lemos na sala de aula, mas não tem objetivo. Para que eu vou ler em voz alta? E faz falta. Ler para verificar que se compreendeu. Ler para verificar que se compreendeu. A Isabel Solé critica muito isso, porque a escola, ela acaba afastando o aluno da leitura, da literatura, porque ela passa o texto, quer que faça um resumo, responda questões, e ninguém tem prazer em fazer uma obrigação. Ninguém, como a Renata falou, ninguém vai ao cinema, na porta do cinema tá lá, para responder um resumo do filme, quem eram os atores principais, qual é a mensagem final do filme. Então, é importante a interpretação do que a gente lê. Mas a escola foca muito nisso, somente nisso. E ler por prazer, que é o foco do nosso trabalho, a leitura por fruição. Que o leitor que lê por prazer, ele é o dono do seu momento. Ele volta. Ele tem o seu capítulo preferido. Ele pode gostar ou não da leitura, gostar ou não do texto. Ele pode pular capítulos. Tudo que ele achar necessário para o seu prazer. A família e a leitura. Nesse capítulo, nós discutimos sobre a relação da família e o leitor. De conhecimento de todos, acredito, que se trabalhados desde a infância, se tivermos contatos com os livros desde a infância, isso vai se tornar natural para a gente. O livro não vai ser nada demais, vai ser uma coisa natural. E, pode passar. Richard Bamberger cita várias propostas para que os pais estimulem seus filhos a ler. Ler e contar histórias em voz alta para os filhos frequentemente. Isso vai trazer a ludicidade da leitura. Montar-lhes uma pequena biblioteca. A criança deve ter acervos disponíveis ao momento que elas quiserem ler. Cuidar para que todos da casa reservem um tempo para a leitura. Se a criança vê que o pai lê, que a mãe lê, como eles são os seus exemplos, seus pontos de referência, ela vai assimilar como uma coisa boa ler. Se ninguém na casa lê, se a mãe não gosta de ler, o pai não gosta de ler, a criança vai assimilar como uma coisa ruim. E também é importante que os pais conversem com os filhos sobre os livros que eles estão lendo. Pergunte, peça que eles contem de novo as histórias, se eles gostaram, se eles não gostaram. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do professor como professor da leitura, que é um pouco da base do trabalho. A pergunta que norteou o nosso trabalho: por que os alunos perdem o interesse pela leitura e como resgatar esse envolvimento com os livros? O professor, ele pode incentivar o aluno desde a educação infantil a gostar de um bom livro, a se prender numa história. E o professor pode também continuar com os seguintes anos do ensino fundamental, continuar promovendo essa leitura com o aluno. Por que não? Os alunos vão crescendo e a gente vai deixando de ler para eles. A gente vai pedindo cada vez mais que eles leiam por si só para responder esses questionários. O Daniel Penac fala que ler um livro muito interessante pode ser se atracar a um livro, em gíria, em linguagem figurada. Um livro grosso é um tijolo. Liberem-se essas ligações, o tijolo se transforma em nuvem. Então, o nosso papel é fazer que o livro para o aluno seja uma nuvem, não um tijolo. Que ele não leia por obrigação, porque ele tem que entregar o resumo naquela data, porque ele tem que fazer aquele questionário, que muitas vezes não levam a nada, como ele responder questões pessoais sobre o livro, perguntas que seguem a ordem dos parágrafos. A gente tem sim que a gente tem sim que estimular o
Desculpa, gente, fugiu a palavra. Então aqui, essa leitura tem que ter um prazer para o aluno. Ele tem que ter aquela leitura como uma coisa leve, uma coisa gostosa, prazerosa. E não ver o livro como um tijolo. Eu queria voltar um pouco. O professor vai funcionar como mediador desse processo da leitura. Como eu estava falando da família, o Brasil tem um problema, uma deficiência histórica que acaba por se transformar cultural do acesso aos mais pobres com os livros. Então, muitas famílias não proporcionam isso aos seus filhos. E quem vai estimular isso nas crianças? A gente vai deixar que elas cresçam sendo alienadas disso, desse prazer, dessas oportunidades? Não. O papel de promotor da leitura vai cair sobre o professor, que vai atuar na zona de desenvolvimento proximal do aluno. Ele vai ser o exemplo do aluno. O que ele pode fazer? Ele pode tornar a leitura algo prazeroso. Proporcionar o contato dos alunos com os livros. Ler para eles com entonações diferentes. Fazer dramatizações. Tudo que envolva o prazer. E no passar das séries, ele não pode deixar que a matéria, que o livro acabe sendo uma obrigação. Ele deve sempre estimular a leitura por fruição. Livros que estejam dentro dos interesses dos alunos. Porque acaba sendo obras muito complexas, obras que os alunos não vão gostar de ler. Ele tem que ler? Tem. Porque quando ele chegar no ensino médio, quando ele for prestar o vestibular, ele vai ter que ler As Cidades e as Serras, O Alto da Barca do Inferno, livros que eles não gostam. Mas se ele já tem o prazer, se ele já tem a facilidade, a estratégia de leitura, não vai ser um sacrifício, não vai ser martirizante. A escola acaba sempre favorecendo quem gosta de ler já. Quem não gosta, odeia. Porque é obrigado, é chato, é mais fácil procurar um resumo na internet do que ler o livro. E tem muitos resumos, já tem tudo detalhado. Então, se ler for um prazer, o aluno não vai fazer isso. Ele vai ler, ele vai gostar. Ele vai buscar livros para ele ler por vontade própria. Não vai ser somente durante o período escolar. Ele vai ler durante toda a vida. E esse é o papel do professor. Fazer com que o aluno goste de ler. E a leitura por prazer, por fruição. E por conclusão, o professor é responsável pelo resgate desse prazer quando ele é perdido. Ou por inserir esse prazer no aluno. Ele não pode se abster disso. Ele não pode seguir a onda que a gente vê que tem, né? A maioria das pessoas não gosta de ler. Muitas pessoas que a gente pergunta não gostam de ler. Por quê? Não foi tanto a família quanto o professor não incentivou positivamente. Se o professor gosta de ler e traz isso para os seus alunos... Ai, eu estou muito nervosa. Então, se o professor tem noção do seu papel, inclui o aluno nesse prazer, a leitura vai deixar de ser uma obrigação. A leitura vai possibilitar novos conhecimentos. O aluno vai tanto poder ler literatura, quanto interpretar facilmente, se ele quiser, uma questão de matemática. Ler proporciona muitas coisas. A interpretação, a facilidade, a interpretação e ler facilmente não é só durante a idade escolar, não é só no ensino médio, é para a vida toda, inclusive na faculdade. Principalmente. A gente vai encerrar por aqui, desculpa.